Brainstorm, também conhecida como tempestade de ideias. Para que serve? É uma técnica criativa e colaborativa usada para gerar o maior número possível de ideias em relação a um problema, desafio ou processo. Como funciona? Reúne-se uma equipe com diferentes perspectivas. Durante a sessão, cada membro contribui com ideias sem julgamentos. A ênfase está na quantidade, não na qualidade imediata. Depois, as ideias são agrupadas, avaliadas e priorizadas. Quando usar? Início de um processo de resolução de problemas, antes de usar o diagrama de Ishikawa ou de Pareto, na geração de soluções para melhoria de processo, produtos ou fluxos. Diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. Para que serve? Identifica e estrutura as causas potenciais de um problema, agrupando-as de forma lógica. Como funciona? O problema é colocado no cabeçote do peixe. As causas são organizadas em categorias, como os 6 M's: máquina, método, mão de obra, material, meio ambiente e medida. Quando usar? Após o brainstorming para organizar as ideias, análise de falhas, desvios e não conformidades. Folha de verificação. Para que serve? Padroniza a coleta de dados operacionais ou de inspeção, facilitando a contagem e análise de ocorrências. Como funciona? Cria-se uma tabela com as categorias, exemplo, tipo de defeito, e marca-se a ocorrência conforme ela acontece. Quando usar? Registro de falhas ou defeitos por turno, coleta de dados antes de gerar o gráfico de Pareto ou histograma. Histograma. Para que serve? Analisa a distribuição dos dados coletados, permitindo identificar padrões, assimetrias e variabilidade. Como funciona? Divide-se em classes ou faixas e plota-se a frequência de cada classe em forma de barras. Quando usar? Para avaliar distribuição de medidas, exemplo, peso, tempo, volume, e para visualizar se o processo tem tendência ou desvio. Diagrama de dispersão. Para que serve? Avalia-se se há correlação entre duas variáveis numéricas, ajudando a identificar relações de causa e efeito. Como funciona? Plota-se os pares de dados x e y em um gráfico. A disposição dos pontos pode indicar correlação positiva, negativa ou inexistente. Quando usar? Utilizado para verificar relações como temperatura versus tempo de secagem. Auxílio na criação de modelos, por exemplo, regressão estatística. Fluxograma. Para que serve? Ele mapeia visualmente o passo a passo de um processo ou sistema, ajudando a entender o fluxo de atividades. Como funciona? Usa-se símbolos como retângulos que indicam ações, losangos, decisões, setas que indicam o fluxo, entre outros. Quando usar? Para entendimento e padronização dos processos, durante auditorias, treinamentos e melhorias de layout e fluxo. Gráfico de controle. Para que serve? Monitora um processo ao longo do tempo para verificar se ele está sob controle estatístico. Como funciona? Plota-se os valores de uma característica, exemplo, pH, peso, umidade, com os limites superior e inferior de controle, LSC e LIC. Permite-se detectar variações comuns e especiais. Quando usar? Acompanhamento contínuo de processos críticos e controle estatístico de processo, também conhecido como CEP. Diagrama de Pareto. Para que serve? Ajuda a priorizar causas ou problemas com base no impacto que geram. Como funciona? Organiza as ocorrências em ordem decrescente de frequência e plota um gráfico de barras com linha de tendência acumulada. Quando usar? Análise de reclamações, falhas, defeitos ou atrasos, identificação das principais causas de perdas ou retrabalho. Essas ferramentas funcionam muito bem sozinhas, mas são ainda mais poderosas quando usadas em conjunto. Por exemplo, comece com um brainstorm, organize as causas com um diagrama de Ishikawa, colete com a folha de verificação, analise padrões com o histograma e gráfico de controle, verifique correlações com o diagrama de dispersão, mapeie o processo com o fluxograma e priorize com o Pareto. São ferramentas visuais, fáceis de aplicar e com grande poder de análise e decisão.